prosseguindo no Instituto da Produção, nós vamos falar agora no quarto fator, que é a organização. Com efeito, recordando as lições de Alfred Marshall, que são subscritas neste particular pelo professor Washington, pelo Albino de Souza e por mim, os três fatores anteriores nada significariam se não houvesse um quarto que os pusesse nos respectivos lugares e que os articulasse. E esta articulação é feita também de acordo com desígnios próprios, com interesses próprios, de tal sorte que este quarto fator vai se destacar e vai assumir uma identidade, e é justamente a organização. Então, o complexo de recursos materiais, leia-se recursos naturais, capital, e humanos, leia-se trabalho, afeto a produção de bens e serviços, será chamado de organização. Esta organização poderá caracterizar-se ou como empresa ou como uma atividade econômica não voltada à produção de lucros. A exemplo das cooperativas. Qualquer que seja o objeto da cooperativa, ela não é considerada empresa no direito positivo brasileiro. Ela se organiza de tal sorte que é voltada a prestar serviços e ofertar bens para os respectivos associados. As decisões ali são tomadas por cabeça. E seu objetivo não é a produção de lucros, embora ela possa obter o reforço patrimonial realizando eventualmente operações com terceiros. Por sinal, não é casual que, às vezes, ocorra a identificação da prática de ato não cooperativo, em especial para fins tributários, por parte das cooperativas. Ainda, é interessante ter-se presente que, ao lado das cooperativas, né, dessas organizações não empresariais, as organizações de natureza artesanal também não se enquadram no conceito de atividade empresarial, porque se trata justamente de uma organização da atividade econômica a meio caminho entre uma produção de caráter artístico e uma produção de caráter utilitário,
Agora, a organização empresarial, que é voltada à produção de bens e serviços para a produção de lucros, vai cada vez mais se mostrando de uma tal importância que a ideia de ligar o respectivo comando à noção de propriedade cada vez mais se vai pondo em questão. E por quê? Porque o comando empresarial vai estar mais ligado aos poderes de direção, à prática concreta de atos, às decisões a serem tomadas, estarão mais ligadas à prática de atos concretos de gestão do que propriamente às decisões tomadas pelos sócios. Até porque muitos dentre os sócios sequer estarão interessados em saber o que concretamente faz a empresa. Eles estarão mais interessados em que a empresa dê lucro. Do qual eles vão participar, evidentemente. Agora, o que ela vai fazer para obter lucro, isto pouco lhes interessa. Poderia citar aqui não só a tese de livre docência do professor Fábio Conder Comparato, os aspectos jurídicos da macroempresa, mas isto já era notado por um grande civilista francês, falecido em 1952, chamado Georges Ripert. Com certeza, nos seus aspectos jurídicos do capitalismo moderno, Ripert já chamava a atenção para este dado. E os americanos Burley e Means estudaram a separação entre a titularidade da propriedade sobre parcelas do capital da empresa, inclusive da maioria do capital, e o efetivo exercício do poder de decidir. Aqui nós temos um encontro entre o direito econômico e o direito societário, com certeza. Mas este, embora haja um encontro, deve-se ter muito presente a distinção entre os dois campos. Uma coisa é tomar a organização no contexto da política econômica. Quando se vai estimular a formação de grandes empresas ou de pequenas empresas para realizar tais ou quais atividades, tornar tal ou qual setor mais acessível a pessoas de menor poder aquisitivo,
ou mais acessível àqueles que vão buscar outros mercados, a matéria será do direito econômico. Agora, normalmente as questões que vão render ensejo ao direito de recesso, por exemplo, serão mais próprias do direito empresarial. Não serão questões típicas de direito econômico, porque envolverão, na realidade, aqueles interesses tipicamente contratuais que se dão no âmbito da economia interna da sociedade. Não envolverão propriamente a política econômica. Claro que, eventualmente, por trás de um direito de recesso pode estar alguma questão de política econômica importante. Por exemplo, uma recusa de um laboratório, de um sócio de um laboratório, que produz um insumo estratégico, se incorporar em uma empresa estrangeira. Esta recusa, ao argumento de que seria lesiva ao interesse da companhia, etc., pode ser fundamento do direito de recesso, de acordo com a lei das SA. Mas aí, mais do que o próprio interesse da companhia, também há o interesse nacional, porque se trata de um insumo importante em termos de segurança, por exemplo. Esta situação que estou a figurar é só para mostrar que, muitas vezes, um instituto pertencente a outro ramo do direito pode instrumentalizar-se no campo em que estão disciplinadas as relações jurídicas pertinentes à política econômica. Justamente porque os ramos podem não se confundir entre si, mas dialogam. Volta e meia, nós vemos também a criação de expedientes voltados a permitir a expansão de certas atividades pelo setor privado. E aí se estruturam organizações empresariais para o enfrentamento dessas questões. Um exemplo muito significativo está nas chamadas sociedades de propósito específico, que são criadas para viabilizar as parcerias público-privadas, que estão disciplinadas na Lei 11.079 de 2004. A base evidente para o regime da organização está no artigo 170, caput, a liberdade de iniciativa. Também há a referência à empresa, inclusive como sujeito de direito, no parágrafo 5º do artigo 173, que é justamente uma das hipóteses em que se autoriza
a lei a erigir a própria empresa como sujeito ativo de delito criminal. Esta ainda não foi implementada no Brasil. A que já foi implementada foi a do parágrafo 3º do artigo 225, a responsabilidade no âmbito ambiental. Mas, além do tratamento da empresa, em geral, nós temos também o tratamento das empresas estatais, que terão sempre personalidade de direito privado. A empresa pública e a sociedade de economia mista sempre terão personalidade de direito privado. E a adoção destas formas empresariais vai visar justamente o desempenho de tarefas públicas com a agilidade, a flexibilidade da estrutura do direito privado. A diferença entre uma e outra é que na empresa pública não há a presença de capitais privados, diversamente do que ocorre com a sociedade de economia mista. E quando elas vão desempenhar atividades econômicas em sentido estrito, a elas vai aplicar-se o regime das empresas privadas. Seus bens serão penhoráveis, por exemplo. Seus empregados serão passíveis de despedida sem justa causa. E o Supremo Tribunal Federal já disse isso. Estarão sujeitas à tributação. Situações que não ocorrerão quando forem prestadores de serviço público. O Supremo Tribunal Federal, neste particular, encampou as teses do professor Eros Grau na interpretação do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, desde a redação originária até a redação que lhe deu a emenda constitucional número 19 de 1998. Por outro lado, quando nós vamos falar na política econômica relacionada à organização, vão também entrar em questão temas relacionados à dimensão da empresa e à respectiva nacionalidade. Mas não se poderia deixar de mencionar aqui uma outra questão de suma importância em se tratando da organização antes de enfrentarmos estes outros dois pontos, que é justamente a questão da terceirização. Normalmente se enfrenta o tema da terceirização no âmbito trabalhista. E para se discutir se a terceirização
isso é, a colocação de alguém para prestar atividades em prol da empresa, teria sido ou não fraudulenta, era realizada até há bem pouco tempo a distinção entre atividade fim e atividade meio. E a ideia da empresa ter uma atividade fim liga-se, evidentemente, à noção de que a propriedade, inclusive a propriedade empresarial, porque embora o poder se desvincule da propriedade, esta não deixa de existir. A propriedade empresarial também está sujeita à função social. Isto já era sustentado antes mesmo da Constituição de 1988. O professor Fábio Conder Comparato interpretava o texto do inciso 3º do artigo 160 da Constituição de 1967, com a redação que lhe deu a emenda número 1 de 1969, exatamente nesse sentido. E em vários escritos, desde os aspectos jurídicos da macroempresa, o poder de controle na sociedade anônima, até mesmo um artigo que ele publicou um pouquinho antes de sair a Constituição de 1988, na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, um artigo cujo título era exatamente esse: a função social da propriedade dos bens de produção. Pois bem, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Com o escopo de facilitar as terceirizações e fazer com que a economia brasileira se dinamizasse, foi este o propósito declarado na corrente vencedora no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que se tornava cerebrina a distinção entre atividade meio e atividade fim e, portanto, a empresa poderia terceirizar também a atividade fim sem maiores problemas. Bom, em razão disso, pode-se dizer que, no entendimento do Supremo, o único escopo da empresa passa a ser tão somente a geração de proveitos, de lucros. Consequentemente, a empresa passa a sequer ter um objeto definido. E isso acaba criando alguns problemas, em especial no que diz respeito não só à matéria trabalhista, claro, mas também à matéria fiscal. Afinal, qual será o escopo da empresa? Por que nós vamos pesquisar o objeto da empresa se ela pode terceirizar inclusive este? Porque se entende então que a empresa não tem atividade material para desempenhar. O Supremo Tribunal Federal, neste sentido, criou realmente um problema para nós explicarmos em que, afinal de contas, consiste a atividade de cada empresa nos mais variados setores da economia. De qualquer sorte, tanto no exame do fator de produção-trabalho, como no exame do fator de produção-organização, este tema tem o seu lugar próprio para reflexão. Nos próximos vídeos serão enfrentados os temas concernentes à dimensão da empresa e à respectiva nacionalidade.